Bom dia! Recentemente a gente teve o lançamento do filme Napoleão, né? Esse épico do Ridley Scott, diretor famoso lá de Hollywood. É um filme que está recebendo muitas críticas, mas a gente vai ver no episódio de hoje o que é que Napoleão tem a ver com o Brasil, tem a ver com a demarcação das fronteiras do Brasil e tem a ver até com a plantação de algumas especiarias aqui no Brasil, de alguns produtos aqui no Brasil, que não havia aqui no Brasil e que tornaram-se muito importantes para a cultura do próprio Brasil e para a economia do Brasil. Então a gente vai ver isso tudo no episódio de hoje, que eu acho que vai ser bem legal, uma história muito pouco conhecida da invasão brasileira, da invasão portuguesa, né, do Império Português e brasileiro, a Guiana Francesa. Então a Venezuela quer hoje invadir a Guiana Inglesa, a ex-Guiana Inglesa, né, a Guiana, naquela região do Essequibo, pois o Brasil, Portugal na verdade era o Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarve, né, invadiu a Guiana Francesa, em retaliação às invasões napoleônicas. Então a gente vai conhecer o episódio de hoje que vai ser bem legal. Vamos lá! I found the crown of France in the gutter and placed it atop my own head. Notícia de última hora que acaba de chegar à nossa redação sobre o conflito Venezuela-Guiana. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou a criação de uma área militar de defesa da região de Essequibo, dentro do território da Guiana, realizado pelo governo de Maduro sobre a anexação de Essequibo à Venezuela. Maduro também ordenou que um novo mapa venezuelano que inclua Essequibo como território da Venezuela seja enviado às escolas e universidades do país. Bom dia! A história de hoje é bem interessante, é uma história pouco conhecida, inclusive, e que tem muito a ver, tem muita relação com o filme Napoleão, com essa confusão que está tendo agora da Guiana, né, a antiga Guiana Inglesa, com a Venezuela. A fronteira daquela região, conhecida como região das Guianas, sempre foi uma fronteira muito difícil, uma fronteira cujos limites não foram muito bem precisos, houve vários tratados. E o filme de Napoleão, o filme do Ridley Scott, né, do diretor de Hollywood, é um filme é um filme muito bom, mas que está recebendo muitas críticas por não ser um filme tão fiel à história que realmente aconteceu. Tá certo que foi um filme baseado nas cartas que Napoleão fez à sua primeira esposa e amante, a Josephine, e às vezes nas cartas você escreve não aquilo que aconteceu, mas aquilo que você quer que a pessoa que está lendo a carta entenda que aconteceu. Então, nesse filme, que traz algumas imprecisões históricas, ele não mostra, por exemplo, o episódio do bloqueio continental, que foi o bloqueio que a França napoleônica fez aos países da Europa, impedindo esses países de fazer comércio com a Inglaterra. A Inglaterra, rival histórica da França e também de Napoleão. Portugal, que era um aliado importante comercial da Inglaterra há muito tempo, há muitos anos, descumpriu esse bloqueio continental e Napoleão Bonaparte mandou invadir Portugal através da Espanha, e invasão essa conduzida pelo general Junot. Isso em 1808, ano em que a família imperial portuguesa veio para o Brasil justamente para se livrar dessa invasão francesa, né? O general Junot invadiu Lisboa e os navios vieram de Lisboa até primeiro aqui a Salvador, onde houve a abertura dos portos às nações amigas, né, leia-se Inglaterra, e depois eles chegaram no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro foi elevado à condição de capital do Império Português, e o Brasil é elevado à condição de Reino Unido, com Portugal e com Algarve também. Então isso foi muito interessante, essa invasão do general Junot, a mando do Napoleão, invasão napoleônica, né, à Península Ibérica e especificamente a Portugal, em 1808. Em 1808 também, meio que para se vingar do Napoleão, o Dom João VI, que era o príncipe regente do Brasil, mandou invadir, até como retaliação, a colônia francesa aqui na América do Sul, conhecida como colônia de Cayena e Guiana, que a gente conhece hoje como a Guiana Francesa. 700 homens saíram lá de Belém do Pará, e esses homens foram comandados pelo tenente-general, tenente-marechal Manuel Marques. Ele saiu de Belém, junto com o almirante James Yao, que era um almirante bem famoso lá na Inglaterra e tal, a Inglaterra dando suporte a isso, né? Essas fronteiras entre o Brasil, a Guiana Francesa, o Suriname, que era a Guiana Holandesa, e a Guiana Inglesa, elas nunca foram muito bem delimitadas, até porque se tratava de uma região de floresta muito densa, pouco habitada, de difícil acesso e tal.
E houve alguns tratados. Os franceses, eles tinham o controle daquela região que a gente conhece como Guiana Francesa desde 1667 com o Tratado de Breda, e que meio que definiu algumas fronteiras, né, entre a França, a Holanda, né, que tinha o Suriname, a Guiana holandesa, né, e a Inglaterra, que tinha a Guiana inglesa, que está com confusão hoje em dia com a Venezuela, naquela região do Essequibo, né, que faz fronteira também com o Brasil. As 3 Guianas fazem fronteira com o Brasil, né? Hoje, Guiana Francesa, Suriname e a Guiana, né? Fazem fronteira com a região norte do Brasil, com o estado Roraima, Amazonas e o Amapá. Então, desde 1667, há essa ocupação francesa lá na região de Cayena, da Guiana e tal. Mas não tinha definido muito bem as fronteiras. Em 1713, houve um outro tratado, o Tratado de Utrecht, e que meio que definiu as fronteiras, mais ou menos, e tal, mas Portugal nunca demarcou muito bem, nem a França demarcou muito bem, nem a Holanda também demarcou muito bem essas fronteiras entre esses 3 países, né? Portugal, o Brasil fazia parte do Império Português, a própria Holanda e a própria França, né? É fato que essa colônia francesa, a Guiana Francesa, ela sempre foi usada pelos franceses na tentativa de se cultivar as famosas especiarias. Para os franceses evitarem ter que ir lá na Ásia pegar especiaria, eles pegavam as plantas, as mudas dessas especiarias, então do cravo da Índia, que não é da Índia, né? A fruta conde, fruta pão, canela, cana de açúcar e tal, eles pegavam manga, café, eles pegavam essas especiarias, essas plantas do Oriente, do Extremo Oriente, e traziam aqui para a Guiana Francesa para ver se essas plantas conseguiam ser cultivadas aqui, né? Nesse contexto foi que o café chegou aqui para o Brasil em 1727, antes desse conflito que eu estou narrando agora, né? Em 1727, o Palheta ele foi lá na colônia de Cayena e Guiana, e a Madame de Sully, que era a esposa do governador-geral da colônia, deu de presente a ele uma muda de café. Esse café chegou primeiro aqui para o Brasil, no Brasil, por Belém, depois veio aqui para o Ceará, né? Então, e foi popularizado ali na Serra do Baturité, o café de sombra do Baturité, só para depois ir para o sul do país, para São Paulo, em que se tornou um dos principais produtos comerciais do Brasil, um século depois, né? Lá no interior de São Paulo, principalmente, Paraná e tal, naquela região sul-sudeste do Brasil. Mas o fato é que essas fronteiras nunca eram bem delimitadas, e o Dom João VI mandou invadir a Guiana Francesa em 1808, em retaliação à invasão francesa a Portugal, né? Então esses homens, 700 homens saíram, comandados pelo tenente marechal Manuel Marques, lá de Belém, junto com o James Lucas Yoll, que era um almirante da Armada Britânica, né? A Armada Britânica deu suporte a essa invasão portuguesa à Guiana Francesa. Eles travaram algumas batalhas em janeiro, em dezembro de 1808, e em janeiro, né, no Rio Aproac, no Forte de Amã e tal, e em 12 de janeiro de 1809, o governador-geral da colônia de Cayena e Guiana, que era o Vitor Hugues, ele se rendeu ao então comandante, que viria a ser o governador-geral da colônia de Guiana para Portugal, né, que seria o Marquês de Queluz. O Marquês de Queluz se chama João Severiano Manuel da Costa, né? Então ele tomou posse dessa colônia, e em Cayena, né, que era a cidade principal da colônia, havia uma espécie de jardim botânico. E nesse jardim botânico era que os franceses plantavam essas especiarias, né? Jardim botânico, havia na verdade vários jardins botânicos. O complexo desses jardins botânicos levava o nome, era batizado de Le Gabriel, né? Era um complexo e tal, e tinha várias plantas lá e tal. Ele viu esse complexo, achou muito interessante, né? Provou algumas das frutas que eram produzidas lá, a cana, e achou a cana muito mais doce do que a cana que era produzida aqui no Brasil. E convidou, né, esse coordenador dos Jardins Botânicos Brasileiros, ele foi em abril de 1809, ele chamava Rodrigo de Souza Coutinho, né, ele foi em abril de 1809 lá para Cayena, e ele ficou encantado com aquela estrutura, com o Le Gabriel e tal, e viu várias plantas que não havia aqui no Brasil, e trouxe algumas dessas mudas. Na verdade ele trouxe 80 mudas dessas diferentes plantas, né, fruta conde, nogueira, café, trouxe mais umas mudas de café, cana, né. E essa cana eles acharam muito mais doce do que a cana que era produzida aqui no Brasil. Mais doce, produzia mais açúcar, né, era melhor, e também era mais fácil de fazer cachaça, aguardente e tal, porque tinha mais açúcar, também era mais fácil a fermentação, né. Então, ele plantou essas
essas mudas de cana em Pernambuco, aqui no Ceará, no Nordeste e tal, e logo essa cana caiu no gosto das pessoas porque era mais doce, né? E as pessoas perguntavam, de onde é que vem essa cana e tal, tal. Não, é uma cana que vem lá de Caiena. E de Caiena, cana caiena, acabou virando, para facilitar, né, na língua portuguesa, acabou virando cana caiana. Então, se a gente escuta hoje os versos do Alceu Valença, né, Morena Tropicana e tal, da cana caiana, a cana caiana, na verdade, se chamava cana caiena, veio da Guiana Francesa, veio de Caiena, por conta da invasão napoleônica à Península Ibérica e dessa retaliação que o Império Português fez, através de Dom João VI, invadindo a Guiana Francesa. A manga rosa quero gosto sumo, ela maduro sapuquichuá, linda morena, fruta de vez tempora, na caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Linda morena, fruta de vez tempora, na caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Os portugueses e brasileiros ficaram na Guiana Francesa desde 1809, desde 12 de janeiro de 1809 até 1817. Por quê? Em 1814, o Napoleão acabou derrotado, né, e tal, e a dinastia de Bourbon, a monarquia na França, ela foi restaurada através de Luís XVIII. E em 1815 houve um conselho muito importante, um congresso muito importante, que foi o Congresso dos Reis da Monarquia Europeia, para ver o que eles faziam depois do que tinha acontecido. Foi o Congresso de Viena. Nesse Congresso de Viena, até a que viria a ser a Imperatriz Leopoldina, aqui do Brasil, né, esposa de Dom Pedro I, ela teve um papel muito importante, auxiliando o pai dela, muito importante, né, o Francisco lá da Áustria, o pai dela nesse Congresso de Viena. Então, no Congresso de Viena, eles tentaram, tanto o rei de Portugal, do Império Português, o Dom João VI, quanto o rei da França, o Luís XVIII, tentaram chegar em um acordo e acabaram chegando nesse acordo para devolução da colônia de Caiena e Guiana ao Império Francês, ao então Império Francês. Isso foi feito em 1817. Só que Dom João VI, que era um exímio negociador, um exímio diplomata, ele fez uma exigência que seria definir a fronteira e colocar esse marco português na fronteira, justamente no rio Oiapoque. Então, se a gente hoje tem a cana caiana, é graças a essa invasão, e se a gente hoje chama o Brasil, né, do Oiapoque ao Chuí, também é por conta desse episódio, porque as fronteiras não estavam bem definidas, e só foi através dessa devolução que o Império Português fez da colônia de Caiena e Guiana, hoje a Guiana Francesa, ao Império Francês, que a gente definiu essas fronteiras, e a fronteira norte do país, né, o ponto norte do país sendo as margens do rio Oiapoque, ou esse rio Oiapoque sendo a fronteira norte. Então você vê como a história está toda interligada, né? Napoleão mandou invadir Portugal, Portugal em retaliação mandou invadir a colônia da Guiana Francesa. Na colônia da Guiana Francesa havia esse jardim botânico sensacional, que era Le Gabriel, esse complexo de jardins botânicos. Eles trouxeram várias plantas, várias mudas de plantas aqui para o Brasil, né, quase num tráfego biológico. Hoje em dia seria até proibido isso, né? E essas plantas, algumas dessas plantas se deram muito bem no Brasil, como por exemplo a cana caiena, que aqui no Brasil foi aportuguesada para cana caiana e foi popularizada com os versos do Alceu Valença na música, né, Morena Tropicana e tal. Também o café veio de lá, mas o café veio antes, né, em 1727. E que foi um dos principais produtos de exportação do Brasil, talvez a locomotiva das exportações do Brasil por vários séculos aqui no Brasil, por mais de 100 anos, claramente, né? Também houve essa definição das fronteiras, né? E hoje a gente orgulhosamente diz do Oiapoque ao Chuí. Esse Oiapoque veio justamente nesse episódio, quando o Brasil devolveu essa colônia para os franceses em 1817. Então você vê como está tudo interligado. Se Napoleão não tivesse invadido Portugal, Portugal não teria invadido a Guiana Francesa, talvez o café não tivesse chegado aqui no Brasil, ou a cana caiana não tivesse chegado aqui no Brasil, a cana caiena, né, que aqui no Brasil virou cana caiana, ou as nossas fronteiras não teriam sido definidas e a gente poderia estar tendo confusão, como a Venezuela está fazendo confusão com a Guiana até hoje, pelaquela região do Essequibo e tal. Você vê como a história é importante, a história é interessante, e esses episódios históricos que acontecem no Brasil, muitas vezes desprezados pela gente ou desconhecidos pela gente, são episódios muito legais
e que dão essa conversa legal que a gente pode ter aqui, né? Então acho que é isso o episódio de hoje, a história da invasão portuguesa, invasão brasileira portuguesa à Guiana, à França, né? O Brasil faz fronteira com a França, né? Você pensar, hoje quando você vai para Caiena, tinha um voo direto aqui de Fortaleza para Caiena, e lá na Guiana tem a base de Pururu, né? Que é a base em que são lançados os foguetes da comunidade europeia, uma base muito boa. Quando você chega no aeroporto lá, o carimbo é o carimbo de imigração francesa, você está entrando na Europa, né? Na França. Então é muito interessante saber essa história dessa invasão brasileira. E é isso aí, se você gostou desse vídeo, dá o like, se gostou do canal, se inscreve. Tem várias histórias interessantes, né? Então, na próxima vez que você escutar a música do Alceu Valença, Morena Tropicana, você vai se lembrar dessa história e da história da cana caiana, ou da cana caiena, e também da história do Oiapoque ao Chuí. É isso aí. Se gostou do vídeo, dá o like, divulga para os amigos, compartilha. E é isso aí. Aproveite a sua cidade e até o vídeo que vem. Vamos lá. Linda morena, fruta de extemporânea, caldo de cana caiana, tá. Linda morena, fruta de extemporânea, caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Oi, morena tropicana, eu quero